Você disse que todas essas ordens secretas e tudo mais, ordens iniciáticas, elas bebem de uma mesma fonte. Quais são esses ensinamentos, assim? Qual que é o cerne ali? Eu já ouvi falar muito sobre hermetismo, enfim, o que é essa fonte? Qual que é esse núcleo? Perfeito. Uma questão bem interessante é assim, dentro dos estudos ditos iniciáticos, né, acho que primeiro introduzir isso. A ideia de iniciação dentro de um mistério, dentro de uma escola dessas, ela vem muito com a ideia de você adentrar um estado de consciência maior. Ou seja, a gente está aqui numa caixinha, né? Estamos numa caixinha que a gente vê a realidade dessa forma. Muitas vezes com nossos 5 sentidos, muitas vezes com a base de referências que a gente tem, né? Com os credos, né? Que a gente, o dogma que a gente acredita ser a realidade. E aí a gente, vê que pode ter um ângulo maior da coisa. Aí a gente vai se iniciando dentro dos degraus da escada que eu falei, sabe? Você vai expandindo essa tua visão, essa percepção, né, do que é a realidade de fato. Então, isso, usando mesmo a referência da caixa, significa que você está selado, digamos assim, hermeticamente selado, né? O pote hermético que a avó usa para guardar as bolachas, lá, aquele potezinho lacrado que a bolacha fica top por semanas, assim, ó. Esse é o pote hermético, né? E essa referência de pote hermético, ela vem justamente de hermetismo, porque o hermetismo é algo que está fechado, que nada entra e nada sai. Então, aquilo que é hermético por sua natureza, né, esses conhecimentos herméticos, eles estão numa fonte, vamos dizer assim, que ela vai se apresentar no momento certo. Por isso que existe aquele axioma hermético máximo, que é: os lábios da sabedoria se abrem aos ouvidos do entendimento. O que isso significa? Os ouvidos do entendimento são quando a gente consegue, né, ter esse entendimento, quando a gente tem a permissão de acessar tal entendimento, os lábios da sabedoria vão se abrir de algumas formas inesperadas, assim. Tem um livro que é essa referência que se chama O Kybalion, que eu digo que é o vestibular do hermetismo, assim. E ele se apresenta de diversas formas. Eu tenho vários relatos de alunos que falaram assim, das coisas mais mirabolantes, jeitos inesperadíssimos que se apresentam essas obras, esses conhecimentos, sabe? Inclusive para mim, foi um achado que surgiu lá na minha casa um certo dia e ninguém sabia de quem que era o livro, o que era e tudo mais, e apareceu, sabe? Então são coisas assim, que vão pontualmente aparecendo, pessoas, situações, sabe? Às vezes algum convite inesperado, às vezes enfim, um momento da sua vida que você, sabe, tem uma epifania e aí você acessa uma vontade, eu quero saber mais, eu quero descobrir o que tem por trás desse véu de ilusão, da Matrix, dessa coisa toda. E aí vem lá o Morpheus, vamos dizer, né, com a pílula vermelha e te apresenta, assim, às vezes é uma pessoa comum, às vezes é alguém da sua família, um amigo, uma amiga, sabe? Alguma pessoa próxima ou muito distante que aparece assim para você e te dá uma chave, sabe? Então, para quem tem os ouvidos atentos, a sabedoria hermética, ela sempre está espreitando ali, sempre está por perto, sabe? Então, esses estudos, toda a origem dele vem do conhecimento hermético? Vem Sim. Do hermetismo lá, do Hermes Trismegisto, essas coisas? Eu fugi um pouco, né, da questão inicial ali, mas realmente todas essas vertentes ditas iniciáticas, de fato, elas vêm desse conhecimento hermético, sabe? E aí que a gente consegue ligar esses pontos diferentes, né, que se unem. Eu digo que é assim, é um prisma de vários vértices que refletem vários ângulos da luz, mas todos eles estão dando no centro. Então, o objetivo maior é esse centro. E aí existem essas várias e várias vertentes que eu me referi antes e que elas vêm da mesma origem, que é dita a tradição primordial. Então, as pessoas que estão nesse meio se referem a isso como a tradição primordial. Esta tradição primordial, ela é algo que vem do Antigo Egito, como eu falei, desses antigos impérios, não o império que foi corrompido ali na época de Ramsés e tudo mais, que
já é aquela época da escravidão extrema que tem até no Antigo Testamento, do povo hebreu, que, sabe, foi um período muito turvo, muito negro ali do próprio Egito, sabe? Mas nos antigos impérios isso foi uma potência. Imagina, o Egito das civilizações antigas é a que mais se desenvolveu em questões, né, de construções, de tecnologias, de habitações, construção social em si. É uma terra muito fértil. Imagina, no meio do deserto só tem o rio Nilo lá e os caras prosperaram, né, muito, assim. Então foi muitos anos, datado de mais ou menos 12 mil anos, né, que o Império Egípcio já está ali em vigência e tudo mais. Então imagina, se a nossa civilização aqui, contando do ano 0, vamos dizer, até 2022, que estamos aqui agora, a gente tem, né, 2 mil anos, cara. Então os caras tinham 10 mil anos na nossa frente, sabe? Então é lógico que vai ter períodos de muita luz e períodos meio turvos ali, depende do governante que está regendo tudo aquilo, né? Uhum. Mas aí vem essa tradição primordial, ela vem do Antigo Egito, ela vem também do Oriente, né? O Oriente tem um papel fundamental, a Índia tem um papel muito crucial, e aí tem uma disputa de, tipo, quem que vem primeiro? Sabe, o conhecimento egípcio, o conhecimento hindu ali, né? E aí tem essa questão, sabe, que é turva, né? É muito tempo atrás, a gente não consegue ter referência histórica, a gente não consegue ainda achar a ponta inicial de tudo isso, mas vem daí, sabe? Da Índia, vem da China também, né, que tem uma tradição muito forte, taoísta, e vem vindo, sabe? Vem se misturando e alquimizando, né? Vem fazendo essa alquimia ao longo das eras. Essa tradição inicial, o que diferencia isso de outras religiões? Porque, pelo que eu entendo, aí me corrija, por favor, se eu estiver errado, essa tradição inicial, ela seria a interpretação de como o universo funciona. Qual que são as regras do jogo. Religião e tudo mais tenta meio que fazer a mesma coisa, né? Interpretar de alguma forma ali quais são as regras do jogo. Como que você enxerga isso? Qual que é a diferença disso? Eu vejo que assim, a tradição primordial, ela tenta explicar os mistérios tanto do macro quanto do micro. O que isso quer dizer? O macrocosmos é esse universo, vamos dizer assim, né? Que a gente, agora com o telescópio, por exemplo, James Webb, a gente está tendo algumas visões, né, mais palpáveis assim, do tamanho disso daí, mas a gente não chegou nem perto de saber o que é a essência de tudo, né? E essas vertentes que vêm da tradição primordial, elas tentam olhar, né, para essa natureza macrocósmica para entender, e para o microcosmo também. O que é o microcosmos? Somos nós. Nós, enquanto seres humanos, nós somos um refinado, vamos dizer assim, a gota essencial dessa natureza que ao longo das eras foi se refinando, e hoje em dia, né, quem que é, por exemplo, o animal que está no topo dessa cadeia evolutiva é o ser humano aqui na Terra, né? Então, nós somos essa evolução. E a natureza, segundo o próprio Platão, né, que ele tinha uma ideia muito genial sobre essa ideia da natureza em si, né? Ele dizia que tinha um mundo das ideias. Então, existe lá o mundo das ideias, o mundo arquetípico, o mundo das formas perfeitas. Esse mundo, ele é copiado, ou a natureza tenta copiar esse mundo para se formar. Então, a natureza, aí entra planetas, galáxias, universos, entra uma árvore, entra uma floresta, entra os habitantes, né, os animais e tudo mais. Então, a natureza tenta copiar esse mundo perfeito, sabe? Só que ela não consegue. Por isso, existe evolução. Evolução pressupõe imperfeição, mas pressupõe também a vontade de buscar a perfeição. É por isso que existe a evolução das coisas. Então, nós, enquanto criaturas, né, nós somos de dupla natureza. Então, nós somos mortais e imortais. Mortais enquanto corpo natural e imortais enquanto alma, né, que transpassa esse corpo físico, vamos dizer assim. Então Platão, ele já trazia essas ideias
né, muito profundamente ali no seu período, né, como filósofo. Platão e Sócrates, para quem não sabe também, eles são, vamos dizer, um depende do outro, né, porque Platão era o cara que escrevia sobre Sócrates e ninguém sabia muito bem sobre Sócrates. Então tem uma questão filosófica aí bem interessante também, mas não é o caso aqui da conversa, né? A ideia do Platão é que esse macrocosmos, então, ele gera o nosso próprio micro também, sabe? Então é um processo em que nós, enquanto microcosmos, nós somos a essência da natureza que está nesta evolução, sabe? E os mistérios ditos dentro dessa tradição primordial, eles estão contidos em nós. Por isso que Cristo falava também, né, dos mistérios do coração, né? O Cristo, Jesus Nazareno, que virou Cristo depois da ressurreição, era um exímio alquimista. Conseguiu sintetizar na obra máxima ali das suas palavras a simplicidade, né, perfeita das coisas, e entendeu que o portal era este coração, né? Então, por isso que os mistérios, eles se ligam do macro para o micro, do micro para o macro. E aí Hermes Trismegisto também tem um axioma sobre isso, né? Tudo que está em cima é como que está embaixo. Tudo que está dentro é como que está fora. É para cumprir os mistérios de uma única coisa. O que é essa única coisa? É justamente essa matéria-prima, essa essência que é intocável, que o Platão trouxe como a ideia arquetípica, perfeita, que a gente tenta chegar, né, mas não consegue, sabe? Então existe essa questão evolutiva, essa questão dos mistérios maiores, dos mistérios menores, daquilo que está no macro, daquilo que está no micro, sabe? E nessa ressonância de observar a natureza, né? Primordialmente, o hermetismo, as filosofias, né, tradicionais, vamos dizer assim, elas buscam observar a natureza. É na natureza que a gente consegue enxergar, ter esse vislumbre, né, de sabedorias e aí entender esses mistérios de fato, sabe? Então a natureza, não digo só externa, mas a nossa natureza interna também. Essa é profunda, a nossa natureza interna, sabe?